Olá, muito bom dia. São 8 horas 7 minutos. Hoje é terça-feira, dia 11 de julho. Começa agora mais uma edição do TV Mar News. Seja muito bem-vindo. Lembrando que você pode acompanhar o nosso programa também ao vivo pela internet, no endereço facinho www.gazetaweb.com, no nosso canal no YouTube e também através do Facebook. Não deixe de acompanhar toda a programação da TV Mar. E participe do TV Mar News utilizando as nossas redes sociais. 8 horas 7 minutos, nós vamos ao vivo direto com ele, Videlan Araújo, e suas primeiras informações. Videlan, impressão minha ou vai chover outra vez, hein? Bom dia para você. Olha, Mauro, respondendo a sua pergunta, ótimo dia para você e para os telespectadores da TV Mar Canal 25. A tendência é de chuva sim, tá? O tempo nublado, quando a nossa equipe estava chegando aqui no Sebrae, já dava para perceber algumas nuvens carregadas aqui na capital alagoana. Estamos em um ambiente fechado agora, mas claro que a tendência é, diante desse vento frio, gostoso até o clima na manhã desta terça-feira, né? A partir de agora das 8 da manhã, estamos passando das 8 da manhã, é mesmo uma tendência em que o ambiente possa ficar bem mais frio no decorrer do dia. Mas quando se trata de Nordeste, né? Hora está chovendo, hora faz sol, então essa condição acaba sendo também muito inconsistente. Mauro Wedequim, nós estamos aqui no auditório do Sebrae. Daqui a pouquinho, às 8h30 da manhã, um café vai marcar justamente o lançamento de mais um evento importante, que é o Prêmio de Competitividade Alagoana, que tem a participação do Sebrae e o Movimento Alagoas Competitiva, e que vai trazer também muitos detalhes para os empresários, as pessoas que trabalham com gestão e que oferecem serviços aqui no nosso estado, acaba também tendo uma valorização relevante, principalmente de nível nacional. Nós vamos daqui a pouco trazer mais detalhes a respeito desse prêmio de competitividade e que vai trazer também mais benefícios para os empresários aqui em Alagoas. Eu diria que um incentivo maior para os empresários de uma maneira geral. Daqui a pouquinho, às 8h30 da manhã, aquele cafezinho vai marcar realmente o início desse evento e que nós vamos também trazer muitos detalhes. Daqui a pouco nós vamos conversar com a Isabela Bezerra, que é superintendente e que vai trazer detalhes a respeito do que representa esse prêmio de competitividade alagoana, que será lançado oficialmente aqui no auditório do Sebrae a partir das 8h30 da manhã. Muita gente já começando a se acomodar, muito bem recebido mais uma vez. A nossa equipe foi aqui no Sebrae para trazer também detalhes desse evento. Vamos falar também de uma operação. Olha, Mauro Wedequim, a turma que é acostumada aí a show, que gosta de acompanhar aquela baladinha no final de semana, pois é, a Operação Asfixia acabou também, eu diria que quebrando as pernas no popular de uma quadrilha especializada em roubo de celular. Pelo menos 15, né? Foi tirada de circulação e em São Miguel dos Campos o pessoal está prestando nesse exato momento depoimento. Você que tem seu celular, iPhone 7, vamos embora, Wedequim. Quando foi para aquele prêmio de inovação lá em São Paulo, quando for para o show, muito cuidado. Tem a turma agora especializada em roubo de celular, então muito cuidado. A polícia trabalhando, tendo muito trabalho também de tirar de circulação esses meliantes. E nós vamos daqui a pouco trazer detalhes a respeito desse assunto. E outra situação que também mexe com o bolso, mas dessa vez não é roubo não, tá, Mauro? O PROCON, que acionou os postos de gasolina, que você vai saber aqui no TV Mar News, nós vamos trazer daqui a pouco também o que é que está acontecendo com os postos de gasolina, né? O preço da gasolina baixou de uma maneira espantosa, os consumidores, claro, comemoram, mas vamos saber por trás de tudo isso qual é o intuito do PROCON em notificar os postos de gasolina, inclusive planilhas devem ser apresentadas para saber por que os postos de combustíveis eles baixaram o valor da gasolina aqui em Alagoas, né? Maceió, para ser mais preciso, a gasolina mais cara, talvez o litro da gasolina mais caro do país. Então nós vamos trazer muitos detalhes no TV Mar News. Eu estou ao lado do Flávio Santos, repórter cinematográfico, daqui direto do auditório do Sebrae. Daqui a pouquinho nós vamos trazer esses e outros assuntos ainda nesta edição do TV Mar News. Segura o celular, viu, Mauro Wedequim? O processo é complicado. Voltamos já. É verdade, Videlan, quando a gente acha que a criatividade da bandidagem é reduzida, não, é ousada e cada vez mais surpreendente. Daqui a pouco o Videlan volta com outros detalhes. Gente, hoje, a partir das 19 horas, o Museu da Imagem do Som de Alagoas recebe a exposição Freitas Neto, 20 anos de saudade, a trajetória de um alagoano feito de ferro e flor. Para falar mais sobre isso, eu recebo aqui com muito prazer, fazia tempo que eu não havia, a Graça Carvalho, que é sobrinha do Freitas Neto. Graça, prazer reencontrá-la, ainda mais para falar de uma história tão bonita. Antes de falar da exposição, queria que você apresentasse para os nossos telespectadores um pouco de quem foi Freitas Neto. Bom dia para você. Bom dia, Mauro.
É um prazer a gente estar aqui. Eu estou aqui numa missão representando Glória Freitas e Marcelino Freitas, né? Estamos muito felizes de estar promovendo esse evento após 20 anos, embora que não é fácil para nenhum de nós remexer nessas memórias, né? Nessas lembranças. Né? Mas aí, como eu disse a Fátima Almeida, é também uma pauta traçada pelo próprio Freitas Neto, né? Que a Fátima Almeida sempre disse para a gente que ele não tinha nada impossível. Então, assim, esse evento está aí e Freitas Neto, a sociedade, as pessoas de diferentes classes sociais, de diferentes bandeiras políticas, elas conheciam bem Freitas Neto como jornalista, advogado, cronista e esportivo, porque o Freitas começou no esporte, né? No esporte, né? E fez carreira sindicalista, né? Um articulador, todos os colegas de profissão o conheceram, que ao lado de tantos nomes, né, do jornalismo, ele enfrentou várias batalhas, né? Ele trouxe para cá o Congresso Nacional dos Jornalistas numa época que ainda a gente estava na ditadura militar, né? Ele atuou bastante na advocacia, né? Tendo pego casos assim difíceis, como o caso Tobias Granja, jornalista que foi assassinado, barbaramente assassinado naquela época. E o Freitas chegou a ser ameaçado de morte. Ele atuava como assistente de acusação, né? Apoiando o Ministério Público, juntamente com o doutor Diógenes Tenório, que é hoje desembargador. Então, hoje, nesse evento da noite, a gente vai poder ouvir algumas tantas histórias, né, de Freitas Neto, algumas engraçadas, né, algumas assim memoráveis, né, e a gente espera, né, que as pessoas que gostavam dele nos ajudem a contar essa história. Sem dúvida. Nos ajudem, Mauro. Você me diz uma coisa, começa hoje às 19 horas e haverá também um pouco dos objetos que pertenceram a ele. É claro que a gente sabe que tem toda a questão intelectual, né? Mas é interessante a gente ter contato com peças que pertenceram a ele. Né? Sim, a gente reuniu, né, o acervo é imenso. A gente contou com a ajuda do Fernando Lobo, que é coordenador do MISA e é experiente nessa área de organização, de exposições. Mas, como ele mesmo disse para a gente, eu mesmo coloquei para ele, esse evento é um verdadeiro álbum de família. Né? Inclusive, tem muitas fotos. A gente começou a fazer as legendas das fotos e percebeu que a gente não ia dar conta de especificar totalmente aquele evento. Então, eu falei para os meninos, não, olha só, não vamos colocar legendas que a gente não tem certeza. Vamos deixar essas fotos. A gente vai ter muitos profissionais da imprensa, muitos colegas jornalistas que são feras no fotojornalismo e são autores dessas fotos. A gente vai receber pessoas que conviveram com Freitas nessa época das fotos, então elas vão nos ajudar a compor essa exposição. Né? Então é isso que a gente acredita que vai ser muito legal, porque a gente vai, com essas pessoas, legendar essas fotos. Que interessante. Fazer um trabalho, né, em cima, né, de um passado que muita gente, jornalistas, advogados, não é, estiveram com Freitas e eles podem testemunhar e até melhor que nós, porque nós somos a família. Eu convivi grande parte, né, da minha vida com ele, profissional inclusive, mas tem também aquele passado. Né? Eu estou em dívida, acredito que, quem sabe, agora após essa exposição a gente consiga fazer uma pesquisa enorme, uma pesquisa ampla, para colocar tudo isso num livro, né? Porque o acervo a gente já conseguiu. Né? O MISA vai receber todo o material, objetos, câmeras, objetos principalmente relacionados a Cuba, né? Porque era uma das paixões, né? Todo mundo sabe, uma das paixões do Freitas. Então, objetos nesse sentido. E a gente espera, né, que todos participem conosco desta homenagem. Sem dúvida nenhuma. Eu acho que estar nessa exposição, né, Graça, é, acima de tudo, fazer uma viagem pela história do Brasil, pela história de Alagoas e até pela geopolítica, né? Que a gente tem muito isso
na história do Freitas Neto, né? Pois é, e o Freitas, ele, como todos, né, os da época dele, Freitas, ele foi eleito vereador, né, pelo antigo MDB, né, atual PMDB, e ele era comunista, né? Então ele se filiou ao PCB assim que o PCB foi legalizado, e ele foi, após a ditadura, um dos primeiros vereadores do Partido Comunista na Câmara de Maceió. Mas uma das coisas assim que ele tinha de característica marcante é que as causas estavam acima de questões partidárias. Então, por isso mesmo, ele tinha o respeito e a admiração de pessoas de todas as siglas partidárias, né? Pessoas de todos os partidos. E ele respeitava também essas pessoas, porque ele colocava acima a divergência um pouco do lado, quando era para tratar de questões. E na vida pessoal, ele se deu muito bem com bastante pessoas de diversas áreas, de diversas siglas partidárias, que prestaram homenagem na época do falecimento dele, e hoje estarão conosco, com certeza, para fazer essa exposição. Muito bem, gente. Eu vou liberar a Graça, que ela está com o dia muito corrido, então fica aí o lembrete para vocês. Hoje, a partir das 19 horas, no Museu da Imagem e do Som, aqui da nossa querida Alagoas, começa a exposição Freitas Neto, 20 anos de saudade. A trajetória de um alagoano feito de ferro e flor. Muito bacana, você não pode perder. Eu acho que eu já tenho Videlan Araújo de novo ao vivo. Videlan, é com você enquanto eu me despeço aqui da Graça Carvalho, doutora Graça Carvalho. Até já. Muito bem, Mauro Wedekind. Então, depois da participação da Graça Carvalho aí no estúdio, nós estamos de volta aqui no auditório do Sebrae para trazer mais informações do Prêmio de Competitividade Alagoana. E eu tenho o prazer de conversar na manhã desta terça-feira com a Isabela Bezerra, ela que é superintendente do movimento Alagoas Competitiva, e explica para a gente o que é que significa, qual o papel relevante do Prêmio Competitividade Alagoana 2017. Bom dia. Bom dia. Bom, o Prêmio Competitividade Alagoana, ele é realizado por nós do MAC, né, o Movimento Alagoas Competitiva, em parceria com o Sebrae em Alagoas. Ele é um prêmio que busca as melhores práticas de gestão das micro e pequenas empresas existentes no Estado. Então, é um prêmio que ele vai reconhecer aquelas empresas que possuem práticas de excelência e que podem ser tornadas benchmarking para as outras. Para participar desse prêmio, a empresa tem que ser micro ou pequena, né, faturar ainda até 3.600.000 e estar dentro do território de Alagoas. Se faz necessário, Isabela, também o caso da regularidade no pagamento dos tributos, para que uma empresa possa também participar de um prêmio como esse? Sim, o prêmio, a inscrição é totalmente gratuita, mas nós exigimos todas as certidões negativas referentes aos tributos, né, municipal, estadual, federal, junto ao FGTS, a Previdência Social também. Então, é necessário que a empresa esteja toda regular com essa parte de tributos. Nos últimos anos, Alagoas tem conseguido um espaço de destaque no cenário nacional também nesta condição, Isabela. Eu gostaria que você falasse também e fizesse uma análise a respeito desse cenário. Ah, sim. Esse prêmio já existe desde 2004, então estamos já na 13ª edição. Ao longo dos anos, era realizada uma etapa estadual e depois uma etapa nacional, onde os vencedores estaduais concorriam para ser os melhores do país. E nós, nos últimos anos, tivemos sempre vencedores ou finalistas dessa etapa nacional. Esse ano, o Sebrae Nacional ele não está executando esse processo de premiação, mas nós, aqui em Alagoas, achamos que o prêmio é de fundamental importância para o empresariado. Então, resolvemos manter o processo de premiação. Então, hoje nós somos o único estado, esse ano de 2017, a realizar o prêmio de competitividade para micro e pequenas empresas. Explica para a gente o movimento Alagoas Competitiva, como é que tem sido a aproximação aqui em Alagoas também dos micro e pequenos empresários também nesse sentido? Bom, o MAC é uma organização privada sem fins lucrativos e que nós trabalhamos para promover a competitividade e o desenvolvimento do Estado. Não só, o nosso foco não é só nas micro e pequenas empresas. Nós temos outros processos também voltados à área pública e a empresas de grande porte. Então, nós temos processos de premiação, como o Prêmio Competitividade Alagoana, nós temos consultorias, treinamentos e todo o nosso trabalho é baseado no modelo de excelência da gestão da Fundação Nacional da Qualidade.
Nós acompanhamos semana passada o Prêmio de Inovação em São Paulo, né? A TV Marcanal 25 teve a oportunidade, através do Mauro Vedequim e do repórter cinematográfico Chico Nogueira, em acompanhar também a presença de 3 empresas alagoanas que concorreram, chegaram até a final desse Prêmio Nacional de Inovação, ou seja, o que mostra que as empresas alagoanas com incentivo podem conquistar seu espaço no cenário. Ah, com certeza. No ano passado, em abril de 2016, nós estivemos em Brasília, nessa etapa nacional, e a Destaque Magazine, que é uma empresa de Marechal Deodoro e que concorreu ao Prêmio de Inovação esse ano, ela foi uma finalista da etapa nacional do prêmio, né, do nosso prêmio. E tivemos também vencedor de agronegócio, né, porque o Prêmio Competitividade Alagoana, ele possui 8 categorias. Então, a empresa se inscreve em cada categoria. Ele é agronegócio, indústria, comércio, serviço de TI, serviço de saúde, serviço de turismo, serviço de educação e demais serviços. E ainda temos 2 destaques, que é o destaque de boas práticas de responsabilidade social e destaque de inovação. Então, o empresário é super fácil de preencher, é um questionário de marca X, que está lá no nosso site, ele diz qual é a sua atividade e vai concorrer naquela categoria. Nessa etapa estadual, ele não concorre com outras empresas, ele concorre com a aderência das suas práticas de gestão ao modelo de excelência, ao MEG. Então, ele recebe uma pontuação e nessa faixa de pontuação ele pode ser reconhecido ou não. No processo, nós separamos por uma linha de corte aqueles que possuem uma pontuação mais elevada e eles são visitados por avaliadores voluntários, que são também especialistas no MEG, capacitados por nós. Quer dizer, então, que no final das contas o empresário ele se mantém motivado não só pela presença do negócio dele para o mercado profissional, mas também está inovando, está trazendo novidades e participar de uma maneira competitiva também no mercado. Ah, com certeza. Então, a gente fala que o reconhecimento é apenas a parte melhor do processo, mas só em participar, o empresário ele já recebe um feedback, ele recebe um relatório com os pontos fortes da sua gestão e as oportunidades de melhoria. Então, ele pode desenvolver um plano de ação para melhorar a sua gestão cada vez mais. E quem recebe, lógico, tem muito mais visibilidade. A gente chama que eles se tornam os garotos propaganda. Então, eles dão palestras, vão em outras empresas, servem de benchmarking para outros empresários, e tem esse reconhecimento estadual e algumas vezes nacional também. Isabela, para a gente finalizar, fala um pouquinho da programação e dos personagens que estarão presentes também nesse lançamento do Prêmio Competitividade Alagoana daqui a pouco aqui no Sebrae. Bom, nós teremos a presença do Marcos Vieira, que é o diretor superintendente do Sebrae em Alagoas, do Luiz Otávio Gomes, que é o presidente do Movimento Alagoas Competitiva. Nós teremos a presença também de um empresário que foi reconhecido no ciclo passado da empresa Ilha Soft. Então, ele vai dar o seu depoimento e depois as nossas gestoras, a Leda Morgana e a Adriana Spener, vão explicar tecnicamente esse processo de premiação. Apresentar o questionário, o que é que precisa ser feito, como fazer a sua inscrição, que está lá no nosso site, que é o www.alagoascompetitiva.org.br. Muito obrigado, então, a Isabela Bezerra, que é superintendente do Movimento Alagoas Competitiva, evento que vai movimentar, claro, na manhã desta terça-feira, presença de micro e pequenos empresários também aqui no auditório do Sebrae, para poder, nesse lançamento oficial, continuar renovando, continuar também colocando mais fortalecimento e estrutura no mercado de trabalho. E daqui a pouco, a partir das 9 da manhã, 8h30, que já está preparando tudo aqui para poder fazer também uma bela cerimônia. Sempre nós fazemos questão de ressaltar. Vem para cá, Renatinho, vamos para cá, vai dar um papo conosco aqui também. Aqui o jeito de fazer jornalismo é o mais dinâmico possível, tá certo? É o jeito de fazer jornalismo da TV Marcanal 25. Você lembra dele, né, Mauro? Nosso Renato Ferraz. Renatinho, você está danado, viu? Ontem também mais uma cerimônia, hoje também. E daqui a pouco o Prêmio de Competitividade Alagoana, né? Um abraço para você. Como é que você está, rapaz? Bom dia, Viderlan. Bom dia, Mauro. Bom dia, amigos de casa. Que bom poder compartilhar com você aí esses encontros ontem, hoje. Bom também estar aqui na TV Mar, onde encontro amigos com quem trabalhei, tive a experiência de trabalhar, a possibilidade de trabalhar na TV Gazeta, com quem trabalhei com você, com o Flávio. Então tenho a oportunidade de lhe encontrar o grande amigo Flávio aqui. É muito bom, muito importante, e hoje vamos trabalhar aqui com o Mestre de Cerimônias nesse evento tão importante aí para o Sebrae e para o MAC. Um abraço, viu? Nosso Renatinho Ferraz. Tá fininho, viu, Mauro? Tá fininho, rapaz. Pense numa coisa linda, rapaz. A inveja branca, realmente, que eu tenho do nosso Renato Ferraz, daqui a pouco estará comandando também a cerimônia aqui direto do auditório do Sebrae, no Poço, né? Nós estamos já acompanhando, percebendo aqui a chegada de algumas pessoas. E nesse clima, nesse panorama que nós estamos dando aqui no primeiro momento, trazendo aqui informações para micro e pequenos empresários
que tem esse trabalho de incentivo. Lembrando que na semana passada, Mauro Vedequim, você foi até São Paulo, né, ao lado do Chico Nogueira, para acompanhar o prêmio de inovação, então sabe do papel relevante que tem um prêmio como esse para a chegada das empresas alagoanas em grande estilo, em grandes eventos de nível nacional e até em caráter internacional, o que mostra que Alagoas não está apenas na zona de conforto. Alagoas tem buscado o seu espaço nesse cenário e tem conquistado também um resultado expressivo, números relevantes em participação em grandes prêmios aqui no Brasil. Eu volto com você aí nos estúdios, Mauro Vedequim, daqui a pouco de outro ponto da cidade, eu estarei ao lado de Flávio Santos para trazer mais detalhes. Vamos falar ainda da baixa do preço de combustível, vamos trazer panorama de trânsito também aqui no programa e dessa operação que tirou de circulação uma quadrilha especializada em roubo de aparelho celular. Você ia para o show com o seu aparelho celular e, de repente, a quadrilha chegava lá, tudo organizado, com presença até de táxi, viu, Mauro? Tinha até táxi fazendo parte do processo. Daqui a pouquinho, esses e outros assuntos ainda na programação da TV Mar Canal 25. Volto já. Muito obrigado, Videlan. Com certeza esse é o furto organizado, né? As pessoas iam para o show, se divertiam, se distraíam, aí a quadrilha roubava todos os celulares. Entrava no táxi, meu amigo, e aí acabou, não tem jeito. Um detalhe, Videlan, você encontrou aí o Renato, né? Ele tá bonitão, tá com o terno alinhado, manda um abraço para ele e você falava da importância da competitividade. Hoje, Videlan, se as empresas não inovarem, porque o verbo inovar atualmente é o quê? Sinônimo de desenvolvimento. Mas agora eu chamo a atenção, você que está em casa, acompanhando também a gente pela internet, para a imagem do dia. Veja. Olha, aí estão hóstias. Por que esta é a imagem do dia? Tem uma polêmica agora em relação à hóstia. Pode ou não pode fazer hóstia sem glúten? Acredita? É isso mesmo. O Vaticano proibiu, olha só, no último sábado, o Vaticano determinou que a farinha utilizada para a fabricação de hóstias não deve ser livre de glúten. De acordo com o documento, as regras são necessárias, pois as hóstias devem ser adquiridas em supermercados e internet e isso pode gerar dúvida da procedência. Então, é fundamental que você faça a hóstia conforme os preceitos da religião católica. O cardeal Robert Sarah informou que a determinação é do Papa Francisco e dirigiu aí uma carta a todos os bispos. Conforme o texto, a adição de outros produtos como frutas, açúcar e mel é considerada, ouçam bem, viu, católicos, abuso grave e torna inválida a comunhão. Está aí a polêmica. Nesse caso, quem tem intolerância a glúten, né, no caso os celíacos, que fazem, hein? Fica aí o nosso ponto de interrogação. Pelo inusitado, eu fiz questão que esta fosse a imagem do dia. Eu vou fazer o seguinte, um breve intervalo e volto já com uma entrevista imperdível que você realmente vai se interessar muito, porque nós vamos falar de seguros cibernéticos. Já ouviu falar? Os detalhes logo após o intervalo. Ô, Ana, você já terminou de passar as roupas? Traz aqui pra mim. Ana tem 13 anos e teve sua infância destruída trabalhando como doméstica. Isso precisa mudar. Trabalho infantil. Você não vê, mas existe. Você sabe o que é agroecologia? Fique sabendo. O prefixo agro tem origem do latim e significa terra cultivável. A palavra ecologia já tem origem grega e vem de oikos, que significa casa, e logos, que significa estudo. Ou seja, estudo da casa, do lugar onde se vive. De uma forma mais ampla, é o estudo dos seres vivos e o meio ambiente. Sendo assim, a agroecologia relaciona a agricultura com desenvolvimento sustentável, com respeito ao meio ambiente de forma economicamente viável e socialmente justa. O saber científico e o saber da cultura popular e tradicional trabalham juntos na agroecologia, com o objetivo de preservar o solo e os recursos hídricos, respeitar a vida silvestre e produzir alimentos saudáveis, naturais, sem uso de fertilizantes químicos e agrotóxicos, garantindo a segurança alimentar.
A ideia é fazer uma transição dos atuais sistemas de produção insustentáveis para sistemas sustentáveis, com relações equilibradas, otimizando a capacidade produtiva, a conservação da biodiversidade, com eficiência econômica e justiça social. A agroecologia é uma ciência e também uma prática em expansão. As técnicas e os conhecimentos agroecológicos contribuem para um modo de vida sustentável em harmonia permanente com a natureza. Fique sabendo! Acreditar nos leva mais longe. Esse ano, a Santa Casa reafirmou o nível 3 de acreditação com excelência. E continuamos a acreditar que podemos ser melhores. Dr. Arthur Gomes Neto, diretor técnico médico CRMAL 2503 RQE 1874. No planeta azul chamado Terra, mas bem que podia se chamar água, mais de 1 bilhão de pessoas não têm acesso à água potável, segundo a Organização das Nações Unidas. Apesar do consumo pessoal não ser o grande vilão do risco de escassez de água, a participação de todos é fundamental para tornar o uso desse valioso recurso mais adequado. Atenção às dicas. Evite desperdícios. Torneira aberta sem necessidade é bom evitar. Não use mangueira para lavar o seu carro. Nunca jogue produtos tóxicos, contaminantes ou óleo de cozinha no ralo, muito menos nos córregos, lagoas e rios. Quando fizer uma reforma na sua casa, que tal instalar um sistema de coleta de água da chuva? Essa água ainda poderá ser usada para molhar as plantas, na descarga do banheiro ou lavar o quintal. Um consumidor sustentável valoriza cada gota de água do nosso planeta. Seja um consumidor sustentável. Muito bem, já estamos de volta com o TVMA News, agora 8 horas 34 minutos. Olha, gente, vocês têm que prestar muito atenção agora nessa entrevista, porque é um tema que você talvez nem dê atenção, mas pode te atingir. A apólice de risco cibernético tem atraído novas seguradoras. O seguro protege contra a perda de ativos digitais e pagamento por sequestro de dados. A gente tem visto isso acontecer, né? E para falar mais sobre isso, eu recebo aqui com muito prazer a doutora Denise Ribeiro, que é advogada e professora da Escola Nacional de Seguros. Doutora, muito bom dia, é um prazer reencontrá-la. Agora, esse é um tema que realmente está chamando muito a nossa atenção, principalmente depois do que aconteceu no mês de maio, né? Bom dia. Isso mesmo, bom dia. É um tema bem atual. Apesar de já alguns especialistas já comentarem sobre o assunto já há algum tempo, mas ele só despertou o interesse das pessoas agora, a partir do dia 12 de maio. Então, desde 2012, mais ou menos, já existe regulamentação para crimes cibernéticos. Então, a matéria vem sendo regulamentada já no mundo jurídico e, como ele tem repercussão para terceiros, as seguradoras também começaram a se interessar. Isso no mercado brasileiro, porque em outros países isso já é uma realidade e já é um produto que tem um alcance muito grande. A senhora escreveu um artigo muito interessante falando do dia 12. Relembre para nós um pouquinho do dia 12 antes da gente falar da lei da Carolina Dickmann. Isso. Dia 12 de maio ele ficou marcado no cenário internacional pelo ataque programado dos hackers, porque não foi uma coisa específica do nosso país. Isso foi um ataque mundial, com repercussão em vários setores, vários órgãos. E aí nós temos hospitais, instituições de ensino, o próprio judiciário, eles foram atingidos com a paralisação das suas atividades. Hoje, a informática é uma realidade. Está aí no judiciário, nós temos o processo digital. A tendência é realmente acabar com o papel e transformar toda a movimentação do processo no meio virtual. E cada dia mais nós estamos dependentes desse meio virtual. Isso atraiu a atenção desses criminosos. E eles simplesmente sequestraram
bloquearam essas informações e começaram a informar essas pessoas que, se elas tivessem interesse em obter seus dados novamente, elas teriam que pagar um valor específico. Isso aconteceu de uma forma sistemática em vários países e o nosso país não ficou de fora. É verdade. Agora, professora, durante muito tempo a gente ouviu falar, principalmente depois daquela situação lamentável envolvendo a atriz Carolina Dickmann, né? Durante muito tempo, acho que as pessoas se preocupavam com isso, né? Fotos, vídeos, questões pessoais. Mas hoje acho que há um alerta para as empresas, né? Da importância dessa proteção. Né? Isso. E muitas vezes você imagina, de forma até equivocada, que esse risco está ligado apenas a um banco de dados de uma grande empresa, de um órgão público. Mas se você pensar, hoje, o banco de dados ele existe com uma empresa de qualquer porte. Se você pegar o laboratório ele tem um banco de dados onde ele tem todas as informações que são privativas e confidenciais do seu cliente, onde o indivíduo ele procura aquele estabelecimento, onde ele faz seus exames e ele não autorizou que aquelas informações sejam divulgadas a terceiro. E muitas vezes aquelas informações, os resultados dos seus exames, se divulgados de forma equivocada, pode trazer prejuízo. E aí o que acontece? Se alguém invade esses dados, consegue subtrair essas informações e divulga, e esse indivíduo venha perder o emprego, venha perder uma oportunidade de alguma situação que ele estava contando por conta daquela informação. Há uma responsabilidade, sim, desse laboratório, porque ele não tomou o devido cuidado em manter essas informações. Aí você pode imaginar, mas isso se enquadraria no risco cibernético? Sim, são bancos de dados. Não importa o porte do estabelecimento. Todos eles, a partir do momento que o indivíduo ele assume o risco de guardar informações que não podem ser divulgadas, e aí eu tenho um escritório de advocacia, um escritório de contabilidade, todos eles têm informações sigilosas que não podem ser divulgadas sem essa autorização e que devem, sim, ser avaliadas para a proteção da análise de um risco cibernético. É verdade. A gente tem até um caso em São Paulo de uma agência de publicidade, de doutora aqui, é muito conhecida, que tinha em sigilo um projeto de um comercial para uma grande empresa e que isso se perdeu numa situação como essa. Ontem até nós tivemos mais um caso de vazamento de vídeo íntimo, no caso do ator José Loreto, mais um caso. Então, esse é um assunto realmente que não para de acontecer, porque os hackers parece que não tem limite, né, para atuar. E hoje nós já temos quantas seguradoras fazendo esse tipo de seguro? Acho que 3, né, até agora? Aqui no nosso país, 2 foram as primeiras a ter interesse no mercado. Depois veio uma terceira. Após o ataque cibernético, já tem mais 2. Uma que já iniciou mais os trabalhos e o mercado brasileiro começou a chamar a atenção, porque aqui mais ou menos a cada 10 empresas, apenas 3 se preocupam com a proteção dos seus dados. E qual é a responsabilidade que isso vai atribuir para essa empresa? Enquanto essa realidade num país como os Estados Unidos, ela é muito diferente, lá as empresas elas de fato se preocupam com essa proteção de dados. Quando eu falo proteção de dados, ainda é aquela preocupação em se ter o profissional da área de TI que vai manter os seus dados, que vai ter esse controle e não é qualquer um, ou aquela pessoa, o curioso, e que pode realmente, na hora que é perdida essa informação, que vai repercutir. Então, atualmente nós temos mais ou menos umas 4 seguradoras, 2 já atuando de forma mais eficaz e 2 ainda ingressando no mercado, buscando essa fatia de público que começou a se dar conta da necessidade de proteger os dados. Não só os dados da empresa, mas os dados dos clientes que, se perdidos, podem repercutir de forma negativa e isso vai gerar responsabilidade e uma indenização a depender do dano que veio causar. Só uma última colocação, doutor. Pelo tamanho da tecnologia nas nossas vidas, né, não há dúvida de que essa modalidade de seguro veio para ficar, né? Veio sim.
Ela tem um alcance muito grande e é um mercado muito promissor para todos. Se você imaginar que o nosso país, ele está entre os primeiros no mundo inteiro, como o que sofre mais ataques e ainda que tem a maior divulgação de e-mails suspeitos com vírus, de malware. Então, é um alcance muito grande, há um perigo iminente e que as pessoas não se deram conta. Aquela coisa de que, simplesmente elimina o e-mail da sua caixa de entrada, que isso é o suficiente. A cada dia são criados mais vírus. A cada dia há pessoas dedicadas em invadir sistemas. E sistemas protegidos, algo que dirá de um sistema sem muita preocupação, sem muito cuidado, sem um profissional da área de tecnologia cuidando dessa preservação de dados. E aí, uma vez perdido, e você tem que imaginar que pode não provocar danos diretamente a terceiros, mas pode simplesmente inviabilizar toda a movimentação da empresa. Você pegar uma farmácia que tenha todos os produtos cadastrados, que faz tudo de forma utilizando o sistema e esses dados simplesmente forem perdidos. Pode inviabilizar por dias a atividade da empresa. Só aproveitando esse gancho aqui que a doutora Denise nos dá, a Receita Federal emitiu um alerta ontem, porque ontem foi liberada a consulta ao segundo lote do imposto de renda. E junto com isso, exatamente como está colocando aqui a doutora Denise, veio uma atualização de dados cadastrais. É mentira, gente, é golpe. A Receita está avisando todos os cidadãos. É golpe. Então, fuja dessa atualização. A Receita não faz isso por internet, não faz nada disso dessa maneira. Gente, eu tive o prazer de conversar aqui com a doutora Denise Ribeiro, advogada e professora da Escola Nacional de Seguros. Doutora, antes de qualquer coisa, leve um abraço grande para o Edmilson, que é uma figura sensacional que vem desenvolvendo um trabalho maravilhoso à frente do Sincor. Por favor, leve parabéns pelo seu artigo, pelo seu trabalho. Muito obrigada. Falar sobre o seguro, falar sobre o direito securitário é apaixonante. É verdade. Porque eu fujo um pouco, eu consigo me manter na minha área, na parte jurídica, e consigo passear por esse mundo ainda um pouco desconhecido dos operadores de direito, onde você imagina que eu tenho a oportunidade de tratar sobre diferentes produtos, sempre focada na esfera jurídica. Então, para mim, é realmente apaixonante falar sobre o seguro. Nós agradecemos demais. Gente, vamos aproveitar então para ver uma matéria sobre a AMA, falando da controladoria. Muito interessante, enquanto eu me despeço aqui da doutora Denise. Veja. 5 anos da lei da importância da transparência ou do acesso à informação à administração pública. É a Controladoria Geral da União, junto aos municípios, através da AMA, comemorando 5 anos dessa importante legislação. Essa é uma lei que foi implementada desde 2012, já estamos comemorando agora 5 anos de lei, né? E ela é muito importante para que toda a sociedade possa acompanhar e verificar como é exatamente o gasto do dinheiro público, que é do povo, né? É uma maneira de você acompanhar e criar uma obrigação para que o gestor se sinta na necessidade de prestar contas à população. Essa legislação possibilita à própria comunidade, contribuinte, o cidadão, a ter acesso às contas. As consultas acontecem. Qual o número dessas consultas nesses últimos meses, ou nesses últimos anos, ou a partir da lei, e o que representa nessa acessibilidade? O cidadão realmente tem condições de ter todas essas contas transparentemente? Na verdade, a gente já teve no primeiro ano mais de 100 mil consultas e a gente tem tido essa média a cada ano. Estamos já beirando os 600 mil consultas só no âmbito federal. É muita coisa, mas o mais importante não é só você ter acesso às informações que o gestor divulga, é a possibilidade que qualquer pessoa, seja estrangeira, brasileira, qualquer criança, qualquer pessoa pode fazer qualquer pergunta que não seja de ordem sigilosa ou que não seja de ordem pessoal.
seja qualquer pergunta que o cidadão faça, ele tem um prazo para ser respondido, de 20 dias. Esse é o grande ganho. Transparência, ela é um dos principais instrumentos, né, para se efetivar o controle social. Né? Aqui no estado de Alagoas, nós tivemos um avanço muito grande, né, com relação à transparência. Em 2016, agora, o último ranking do EBT, né, da CGU, nós tiramos transparência, Alagoas da 17ª posição, né, da transparência, levamos ao primeiro lugar com a nota 10. Então, hoje, Alagoas é o estado mais transparente, né, do Brasil. Então, eu costumo dizer que em 2015 nós fizemos um ano de diagnósticos, um ano de implantações, né? Em 2016 passamos a fazer um ano de implementações. Então, lançamos o novo portal da transparência, né, Graciliano Ramos, agora um portal com um novo nome, com um novo layout, com mais informações, muito melhor em usabilidade para o próprio cidadão. Tá? Implementamos, né, em 100% dos órgãos e das entidades do governo do estado o primeiro sistema eletrônico do serviço de informação ao cidadão, né? Então isso facilitou muito para que foi mais um canal de acesso, né, facilitado para o cidadão e fez com que a gente chegasse a essa nota 10, a esse primeiro lugar em transparência. Os municípios alagoanos têm muito a comemorar. Alagoas, acredito que é um dos estados que alcançou os melhores índices no Brasil. Os prefeitos têm se esforçado para cumprir com a legislação e a população é a maior beneficiada pela transparência e pelo bom proveito dos recursos públicos. A União, como os estados brasileiros, tem sempre a participação ativa da comunidade, querendo saber tudo sobre as contas. Acontece também com os munícipes? Com certeza, os munícipes estão a cada dia mais atentos, a internet facilitou bastante esse acesso e é muito importante essa boa relação dos prefeitos, dos gestores municipais com sua população. Como a AMA tem agido junto aos prefeitos para orientá-los, prepará-los para evitar o que, infelizmente, tem acontecido ao longo do tempo por irregularidades que surgem? É muito importante esse trabalho preventivo. A AMA, junto com a CGU, junto com o Tribunal de Contas, os órgãos fiscalizadores, têm feito esse trabalho de conscientização, esse trabalho permanente junto com a CGU e com os outros órgãos para que a gente possa orientar e passar as informações para os gestores municipais. A lei da acessibilidade e a informação para o cidadão contribuinte é de suma importância para os estados, para a União e também para os municípios. E a AMA se preocupa em dotar cada vez mais o preparo de todas as equipes técnicas da Prefeitura para que as contas fechem e que o cidadão tenha o melhor acesso. Também faz parte da pauta de hoje aqui da AMA o rezoneamento eleitoral em Alagoas. Haverá consideravelmente uma diminuição de zonas eleitorais em todo o estado de Alagoas e que perpassa fatalmente pelo interesse da municipalidade. Com as imagens de Chico Nogueira, aqui da AMA, Fernando Palmeira, para a TV Mar da Organização Arnoldo de Melo, no canal 25 da NET. Tá aí, muito obrigado ao querido repórter Fernando Palmeira. Gente, nós vamos virar a página agora para falar de um tema muito interessante e mesmo que você não seja gestor, empreendedor, tenho certeza que faz a diferença na sua vida. Eu estou aqui com o nosso querido Luiz Vale, ele que é coaching, justamente para falar de gestão emocional, produtividade e memorização. Luiz, muito bom dia, é um prazer revê-lo. Eu queria começar essa nossa conversa lhe perguntando o seguinte: a estabilidade emocional faz toda a diferença, até mesmo no momento da tomada de decisões? Bom dia. Mauro, bom dia a todos. É fundamental. Me deixa triste que a gente trabalhe muito pouco esse tema. Na verdade, apenas 20% da nossa capacidade de expertise técnica é relevante para o nosso sucesso. Os outros 80% eles são divididos em vários outros fatores e um deles é a gestão e a inteligência emocional, que tem sido levado em consideração não só, como você falou, para a gestão corporativa, mas também para todos os outros aspectos da nossa vida. E a gente ignora muito isso. Por quê? Porque a gestão emocional efetiva, ela é fundamental não só para que você tome decisões, mas para que tome boas decisões. O que acontece muitas vezes, com a maioria das pessoas, é que nós somos tomados por um sequestro emocional. As emoções nos dominam, nos controlam e a gente acaba não conseguindo administrar isso para tomar decisões mais qualificadas e, consequentemente,
ter direcionamentos efetivos não só na nossa vida, mas também nos nossos negócios. E para todos aqueles que precisam tomar decisões qualificadas, é importante saber como você administra, como você gera as suas emoções para que elas te guiem para o melhor caminho. Isso é fundamental. Luiz, é claro que você não vai esgotar o assunto aqui nessa entrevista, mas o que você pode passar para a gente como dicas para fugir desse aprisionamento? Vamos lá, na verdade, eu gosto muito do conceito do Daniel Goleman, né? Esse conceito de inteligência emocional, ele passou a ser expandido mais ou menos em 1995, e o Goleman fala uma coisa que é muito interessante, que é a seguinte: para você entender a inteligência emocional, você tem que passar por dois aspectos. O primeiro deles, ele está relacionado à competência pessoal, análise do indivíduo, e esse aspecto da competência pessoal se relaciona ao autocontrole, né, e a autoconsciência, autocontrole e autoconsciência. Primeiro, a autoconsciência, você saber quais as emoções que você tem, que passam por você, compreender isso. E segundo passo é gerir as suas emoções. Então, a gente precisa prestar atenção, como a gente reage a depender da situação emocional que se apresente. No momento de raiva, qual é a nossa reação? No momento que um colega de trabalho faz algo que a gente não gosta, a gente reage num conflito, qual a escolha, né, da reação que eu vou ter? Então, é isso que é muito importante. O primeiro ponto é ter autoconsciência, saber quais as emoções que a gente tem, que passam por nós. E segundo é o autocontrole, é saber como a gente vai gerir isso. E eu gosto muito de trazer para as pessoas uma pergunta, e a pergunta que você tem que se fazer sempre, em níveis críticos emocionais, vale a pena chegar no limite? Vale a pena extrapolar esse limite, ou é melhor você, né, ter ali uma decisão mais qualificada, mais racional, que te leve a um caminho melhor? E aí o Goleman fala também da competência social, você ter a consciência social, consciência das emoções dos outros também, como os outros funcionam, e ter gestão de relacionamentos. Isso é fundamental no nosso dia a dia, você perceber o outro. Eu sempre gosto de dar um exemplo interessante, que é, às vezes uma pessoa passa por você e não te dá bom dia, não necessariamente ela está com raiva de você, mas talvez ela esteja passando por um momento complicado, e a gente acirra as relações muito, inclusive no ambiente corporativo, que tem busca por resultados efetivos, e as pessoas acabam confundindo determinadas situações particulares que estão relacionadas ao emocional da outra pessoa com, né, afrontas diretas. Então a gente precisa primeiro perceber quais são as emoções que passam por nós e depois, logicamente, controlar isso, se perguntando se vale a pena chegar no nível crítico emocional. Isso tem a ver também com a biologia e a estrutura do nosso cérebro, né? Porque a gente tem uma divisão do nosso cérebro, principalmente aqui em termos rasos, eu não estou nem fazendo um aprofundamento nem de neurociência, nem de medicina, porque não sou neurocientista nem médico, mas nós temos algumas áreas do nosso cérebro ligadas à emoção, preponderantemente, a amígdala, e áreas ligadas mais à parte racional, como é o caso do nosso córtex cerebral. E para que a gente entenda como isso funciona, a gente precisa ter uma autopercepção. É fundamental perceber como as nossas emoções passam por nós, para depois saber como a gente vai reagir. O que eu quero dizer é o seguinte: você não precisa ser controlado pelas suas emoções, você pode escolher, né, os caminhos que vão te levar onde você quer chegar, com base exatamente na ação que derivou da sua emoção. Então, necessariamente, uma raiva vai me levar a brigar, né? Uma raiva pode me levar a entender de uma forma diferente um determinado contexto e gerar um aprendizado. É interessante isso que você está falando, interessante demais, porque eu tenho visto isso até no nosso dia a dia, né? A questão pessoal se mistura a profissional, às vezes a pessoa está fazendo uma avaliação do profissional, não é da pessoa, e aí há o conflito. Agora, Luiz, queria aproveitar toda a tua experiência para lhe perguntar o seguinte: e o peso da ansiedade na tomada errônea de decisões nas empresas? Isso também tem complicado muito, né? Demais, na verdade, porque hoje a gente passa por um momento de overload de informações e de pressa a todo momento, né? Informações vêm de todos os lados e a gente precisa saber filtrar essas informações, e de outro lado também a gente tem pressão por resultados imediatos, efetivos, e as pessoas não conseguem lidar com essa pressão muitas vezes. Eu digo, sempre criei uma expressão que eu chamo de síndrome do próximo passo. As pessoas estão sempre preocupadas com o próximo passo. E uma decisão qualificada, ela passa pelo estado de presença. Você está 100% presente, focado naquilo que você está fazendo no momento, né? E a ansiedade nada mais é do que o excesso de futuro. Futuro em excesso, pensando no próximo passo, no que vai vir. Se você não está no presente, você não consegue produzir efetivamente. E quando você está presente, toda a área do teu cérebro voltada ao raciocínio, à parte cognitiva, ela está direcionada
para a tomada daquela decisão. Ou seja, você não está desviando a atenção e o foco. Quem é muito ansioso acaba projetando a sua situação no futuro, esquece do presente, divide a atenção e a decisão não é 100% qualificada. Por isso que hoje, né, tem uma pesquisa interessante que fala que 80% dos grandes executivos do mundo, eles meditam. Eles meditam exatamente para buscar esse estado de presença que é necessário para a tomada de decisões qualificadas. Porque, caso contrário, o excesso de futuro vai acabar atrapalhando o amplo raciocínio que você precisa para tomar aquela decisão de momento. Que bacana. Luiz, tenho certeza que está todo mundo adorando a nossa conversa e está perguntando, Mauro, já tem alguma coisa na agenda do Luiz? Como é que eu faço para entrar em contato com ele? Fique à vontade para fazer aí toda a tua agenda e dar os teus contatos. Bom, Mauro, na verdade eu sou coach, né? Sou coach, eu tenho algumas formações, inclusive sou coach formado pela Universidade de Ohio, nos Estados Unidos, onde tive um módulo, inclusive, também de inteligência emocional voltado para a parte executiva, voltado para o business. Hoje eu, particularmente, estou vinculado, meu processo de coach ao ATC Jurídicos, que é um curso jurídico aqui em Alagoas, que prepara exatamente para concursos públicos. A gente tem um processo de preparação que é diferenciado no Brasil como um todo, que engloba aula, técnica de concurso e o processo de coach direcionado, personalizado, inclusive fazendo esse passo a passo do aspecto técnico de como se preparar, mas também com análise de gestão emocional, que é importante. Hoje em dia, o principal ponto não é saber como estudar e o que estudar. O principal ponto é saber gerir os problemas que aparecem durante o processo e a caminhada do estudo. Então, quem quiser entrar em contato, muito fácil, é só acessar o nosso site, que é www.atcjur.com.br ou ligar, que é o 99605-7568. Entrar em contato com a gente que é possível falar com os nossos colaboradores ou para eventuais palestras também. A gente tem uma agenda aí corrida com isso, mas inclusive com eventos fora. Inclusive vou estar na Bahia agora, vou estar em outros estados, exatamente para levar o tema, para falar sobre o tema. Parabéns. E para agregar. Então vamos repetir, www.atcjur.com.br e o telefone? 99605-7568. Só falar com a Cris. Cris, então liguem para a Cris que vocês vão ter aí sucesso. Muito obrigado pela presença. Obrigado, um abraço a todos, eu agradeço a oportunidade e eu espero que esse tema seja muito mais debatido, né? Porque a gente fala muito do QI, da expertise técnica, mas fala pouco do QE, que é o coeficiente de inteligência emocional, que tem sido utilizado pelas empresas exatamente para os seus processos de contratação e para também os processos de liderança. Muito bem, Luiz Vale dando show aqui no TV Man News e quem também dá show na telinha do TV Man News é ele, Videlan Araújo, que volta agora ao vivo. É com você, Videlan. Ô Mauro Vedequim, de volta sim aqui no TV Mar News para trazer mais informações. Olha, nós estamos na Avenida da Paz, na belíssima Praia da Avenida, que em outros momentos, como nós já colocamos também durante a programação da TV Mar Canal 25, já foi considerada ponto de encontro de muitos casais da classe alta e da classe média aqui de Maceió. Mas o motivo da nossa presença ao lado do Flávio Santos é o seguinte, é que o PROCON está realizando mais uma fiscalização nos postos diante dos preços abusivos que os postos de combustíveis eles estavam cobrando aqui em Maceió. A gasolina, 1 litro da gasolina é considerado dos mais caros do país. E o PROCON está realizando essa fiscalização com o intuito de baixar os preços. Alguns postos já bastaram. Nós vamos conversar com o Leandro Almeida, que é diretor executivo do PROCON, e vai explicar para a gente. Os postos bastaram. Agora, existe uma explicação exata para isso, Leandro? Bom dia. Bom dia. Desde a data de ontem que o PROCON vem realizando essa fiscalização, né? Nós estamos notificando os postos a apresentarem a planilha do custo e do preço final praticado ao consumidor nos últimos 7 dias. O motivo dessa fiscalização foi muito em virtude do anúncio da Petrobras já no dia 30 de junho de redução do preço dos combustíveis e inclusive na data de ontem também houve um novo anúncio, ou seja, a tendência é que esse valor ainda possa ser reduzido ainda mais. A semana passada, a média do preço do combustível em Maceió estava de R$ 3,77. Ainda ontem encontramos alguns postos a R$ 3,75, mas já pudemos observar que desde o final de semana esse valor vem reduzindo, podendo hoje o consumidor que pesquisar preço encontrar combustível na cidade a R$ 3,09 o litro da gasolina. Leandro, o que está sendo monitorado nessas fiscalizações do PROCON? Bem, o que nós estamos
cobrando por parte dos postos de combustível é que eles enviem para nós as notas fiscais das distribuidoras para que a gente possa verificar se está havendo uma oscilação de preço e eles estão praticando essa oscilação ou se eles estavam alinhando o preço para que todos os postos tivessem um preço único. E aí não haveria concorrência. Então, o que nós pudemos observar desde o início da fiscalização, já na sexta-feira e na segunda-feira, no dia de ontem, é que houve realmente uma redução. E aí o objetivo principal do Procon Maceió já foi alcançado, que é uma economia para o bolso dos consumidores aqui da nossa cidade. Esse patamar se considera também a questão do monopólio, um patamar que os preços dos postos eles trabalham praticamente com a mesma média, diferença de 1, 2 centavos apenas aqui em Maceió. Isso é um assunto que causa uma certa estranheza também ao Procon? Olha, causar estranheza, podemos afirmar sim, mas nós não podemos afirmar que existe um alinhamento de preço ou monopólio. Isso o Procon não afirma. O Procon está solicitando essas notas fiscais por parte dos postos de combustíveis em relação ao preço que eles compram na distribuidora, para que assim possamos verificar se houve em algum momento essa situação. Caso nada seja constatado, isso não vai modificar o nosso posicionamento em estar visitando os postos e cobrando, inclusive do próprio consumidor que nos assiste, que pesquise preço e procure sempre abastecer no posto que tenha um preço mais barato, solicite nota fiscal e denuncie ao Procon através dos nossos telefones, o 3315-3702 ou pelo nosso WhatsApp, que é o 988828326. Leandro, explica pra gente só o seguinte, qual é o prazo que os postos têm para poder se explicar, apresentar a defesa? Perfeitamente. Nessa notificação que nós estamos fazendo desde a data de ontem, os postos têm 10 dias úteis para juntar toda a documentação. Após a documentação em nossas mãos, faremos toda a verificação, inclusive uma comparação com a cidade de Arapiraca, que também fez uma ação semelhante, para verificar se, como eu disse, um suposto alinhamento ou tão simplesmente eles estavam comprando a gasolina ao mesmo preço da distribuidora. Nesse posto que nós nos encontramos aqui na Avenida da Paz, o preço normal que estava sendo praticado era de R$ 3,77. Agora já existe um valor ali de R$ 3,25. Vai ser essa média? Você já colocou inclusive que pode baixar, mas pode ser uma média como essa nos outros postos aqui? A dinâmica é que o valor seja reduzido. Como eu disse ontem, houve um anúncio da Petrobras de uma redução de 2% no valor do preço do combustível. Ou seja, esse valor deve ser refletido durante a semana para o consumidor final. Podemos até acreditar que esse valor pode chegar a R$ 3,09. WhatsApp, por favor, do Procon. 988828326. Em caso de denúncia, eu acredito que uma movimentação como essa, Mauro Vedequim, eu quero agradecer aqui ao Leandro Almeida, essa condição, uma denúncia como essa, eu acredito que 100% da sociedade apoia esse tipo de iniciativa do Procon, já que num processo de fiscalização, lá no fundo, como o Flávio já mostrou, os fiscais Alex Paranhos e Augusto estão ali realizando a conversa, pedindo notas, documentos, e nesse posto aqui, por exemplo, que nós estamos mostrando, o valor do combustível, pelo menos de momento, é de R$ 13,25, que é uma média aqui para todos os consumidores, o pessoal que está comemorando bastante essa condição dessa redução dos combustíveis. O detalhe é o seguinte, Avenida da Paz, estamos nesse local aqui, trânsito em Jaraguá, é preciso também pedir a SMTT, vamos para cá, Flávio, para cá, para aqui. Ô, Mauro, pedir a SMTT acessibilidade também, porque os dois semáforos, um de lá do Clube Fênix e outro do cruzamento da Americanas, eles estão apagados, o que deixa uma condição também de alerta para os condutores, o pessoal que está passando por esse local, porque os dois semáforos estão apagados. Eu já vejo um carro do Batalhão de Policiamento de Trânsito, que vai passar logo aí também, que o pessoal já deve ter também notificado esse processo, para que a SMTT possa resolver esse problema, já que esse fluxo de veículos aqui nessa região, nesse horário, é um fluxo intenso e a tendência é que os condutores precisem ter, a recomendação é que os condutores precisam ter mais atenção nessa condição aqui ao trafegar nessa via. São essas as condições que nós estamos mostrando de momento e para fechar as nossas imagens, belíssimas imagens do Flávio Santos, lá, o Flávio, lá na frente, Tempo nublado na capital alagoana, tendência de chuva, tenho certeza que lá na região da Massagueira, chovendo neste exato momento. Estamos já finalizando a nossa participação no TV Mar News na manhã desta terça-feira. E segue você, Mauro Vedequim, com muitos assuntos a comemorar, inclusive esse, a redução no preço dos combustíveis. Agora dá para encher o tanque e rodar um pouquinho mais com a família, viu, Mauro? Um abraço.
Um abraço, Videlan. Sem dúvida nenhuma, 9 horas, 6 minutos. Antes de falar do combustível, o Videlan trouxe uma informação muito importante, porque eu passo todos os dias aí pela avenida e esses 2 semáforos já estão há 48 horas desligados. É fundamental o restabelecimento desse serviço, ainda mais nesta região. Agora, 9 horas, 7 minutos. Em relação à atuação do PROCON, nota 10 para o PROCON. Agora, eu, como consumidor, pergunto: quando os postos souberam que haveria fiscalização, imediatamente baixaram os preços. Isso é um indício de quê? De quê? Será que tem alguém agindo de forma cartelizada? Há cartel em Maceió quando o assunto é o preço do combustível? Cabe ao PROCON responder. E alô, alô, Ministério Público. O Ministério Público não pode ficar de braço cruzado, não. Tem que ir lá ajudar o PROCON nessa tarefa extremamente necessária. Porque é o que eu estava dizendo aqui fora do ar. Até hoje era R$ 3,85. De repente, num passe de mágica, baixou para R$ 3,09? Como assim? E quem pagou durante todos esses meses esse valor? E aí? É um valor que foi parar no bolsinho dos donos de postos de combustível, não há a menor dúvida. Então, essa ação do PROCON e, repito, do Ministério Público tem que ser constante. Um rápido intervalo, eu volto já já. Você já percebeu que para todo canto que se olha, hoje tem uma obra do governo de Alagoas? Obra concluída, obra em andamento em todas as regiões do estado. É que a gente enfrenta a crise com o trabalho. São novas estradas, hospitais, escolas, adutoras, centros integrados de segurança pública. Novidades que já começam a garantir mudança para melhor na vida de milhares de alagoanos. É Alagoas trabalhando firme e forte para construir no presente o futuro que a nossa gente merece. Governo de Alagoas. Ô, Ana, você já terminou de passar as roupas? Traz aqui pra mim. Ana tem 13 anos e teve sua infância destruída trabalhando como doméstica. Isso precisa mudar. Trabalho infantil, você não vê, mas existe. No trânsito é sempre bom ficar ligado, inclusive no caso de pequenas colisões. Em acidentes sem vítimas, retirar seu veículo do local para dar passagem ao trânsito não prejudica em nada o trabalho da perícia, mas deixar seu veículo interrompendo a via prejudica você e o seu bolso. O Código de Trânsito determina multa para quem não contribui com a fluidez. Fique ligado. Acidente sem vítima. Tire o carro da pista. Uma campanha da SMTT, Prefeitura de Maceió. Cada investimento em tecnologia de ponta, cada melhoria feita nas unidades de atendimento, cada demonstração de carinho, cada sorriso, cada etapa vencida mostram o quanto nós do AP Vida somos apaixonados pela vida das pessoas. Tudo para que elas sejam apaixonadas por levar uma vida plena. AP Vida faz bem para você. Acreditar nos leva mais longe. Esse ano, a Santa Casa reafirmou o nível 3 de acreditação com excelência. E continuamos a acreditar que podemos ser melhores. Dr. Arthur Gomes Neto, diretor técnico médico CRMAL 2503 RQE 1874. Toda essa beleza agora é vista e lembrada por muito mais gente. O governo incentivou a chegada de novos voos e fez Alagoas bater recorde de turismo no Nordeste. E quando o turismo cresce, a gente cresce junto. Novos hotéis e pousadas já estão aí e outros 16 estão em construção. O turismo que gera emprego e renda avança por novos caminhos, levando mais desenvolvimento para o estado inteiro, fazendo uma Alagoas mais feliz para quem vem e volta e para quem vive aqui. Governo de Alagoas. O Instituto Arnon de Melo apresenta os fatos mais marcantes da história do nosso estado em uma publicação inédita. A obra literária Alagoas 200 anos. A cultura, geografia e economia do
dos 2 séculos da emancipação política do Estado, contada em 10 fascículos todas as terças-feiras encartado na Gazeta de Alagoas. Assine a Gazeta e tenha sempre em suas mãos a melhor informação. E colecione o fascículo Alagoas 200 anos. Realização Instituto Arnon de Melo. Muito bem, já estamos de volta e eu estou muito feliz porque ele voltou. O professor Luiz André acaba de chegar de viagem e já está aqui com a gente. Professor, muito bom dia, que beleza. Queria que você fizesse aí um breve resumo dessa tua viagem lá para os Estados Unidos, que você chega com muita novidade, com muita curiosidade, e acho que isso é fundamental, brevemente, que a gente divida com os nossos telespectadores. Bom dia. Bom dia, que bom estar de volta a esse espaço que já estou aqui há 3 anos, né, contribuindo com pouco com a produção de texto. A viagem como um todo, essa é a segunda parte apenas, né, da viagem, ainda tem uma terceira parte, essa é mais complicada, a gente vai ter que apresentar o projeto. A gente foi lá, a parte em si da viagem, do ponto de vista da apresentação do projeto, dura alguns dias e, obviamente, os outros dias a gente vai aproveitar para conhecer um pouco, né, dessa terra linda. Estava comentando aqui, fora do ar, a respeito da questão das vinícolas, né? A questão de você passar ali onde efetivamente se produz. É muito bonito, tive o prazer de conhecer algumas delas, de degustar alguns, tá? E realmente foi muito importante, não tenha dúvida. É um prazer, para aqueles que gostam, realmente é um prazer. Não sou dos maiores entendedores não, mas tenho o prazer sim de tomar um vinho, então nos deixa bastante excitados, tá? Excitado e feliz em relação a essa ideia de você conhecer. Mas a Califórnia como um todo é muito bonita, principalmente pelas diversas paisagens que você enfrenta, no mínimo num caminhozinho que dura 7 horas, 8 horas de carro, que é aquele caminho entre Los Angeles e São Francisco. Que beleza. E o projeto vai ser apresentado quando? O projeto apresentado em janeiro. Já em 2018. Em janeiro, aí já não tem mais, o curso em si já acabou, né? A gente apresenta lá para a titulação. E para nós, nessa manhã de terça-feira, dia 11 de julho, o tempo está voando, as aulas voltaram ontem? Voltaram. A gente costuma dizer que essa é a segunda parte do ano. A gente tem essa semana de recesso, aquela semaninha de recesso, e a gente volta, então, trazendo um pouco de motivação para os alunos, né? Todo o processo de motivação. E desta feita, hoje, nós estamos aqui para poder discutir um pouco de temáticas mais abstratas, tá? O processo de preparação para vestibulares de conteúdo mais abstrato, em redação, que é o caso da Uncisal, ele requer realmente um processo de estruturação bem diferente. Nós já fizemos isso há algumas semanas e hoje estamos trazendo uma temática envolvendo a questão da humanização das cidades, né? Você imagina, você chega numa prova, dia de domingo, e chega naquele dia e encontra um tema relacionado às relações de humanização nas cidades, quer dizer, o convívio urbano, a relação do amor o amor nas relações atuais, quer dizer, são temáticas que, evidentemente, já não tem mais o fato social, Mauro, a estabelecer critérios para que o aluno possa escrever. Então, é sempre muito mais difícil você escrever sobre temáticas que envolvam essas relações mais abstratas, né? Essa é a razão de nós estarmos aqui trabalhando com vocês, trabalharmos com os nossos alunos já de forma antecipada, até porque preparação para um CISAL pós-ENEM não dura um mês. Então, você requer ali uma capacidade estrutural diferente, daqui um pouquinho eu até quero falar nessa capacidade estrutural, e temáticas que devem ser pensadas de maneira diferente, que englobam fatores relacionados à filosofia, à sociologia, já que são esses os pensadores, né, que analisam esse mundo dito pós-moderno. Professor, a gente tem acompanhado muito aqui a tua participação e é interessante como as relações que o professor Luiz André, viu, gente, tem feito, elas se refletem depois nas provas. E é interessante. Eu queria até, rapidinho, até para não fugir do teu tema, mas eu não posso deixar de lhe perguntar isso. Essa relação que há entre o Trump e o Putin, você acha que isso vai aparecer em algum momento? Eu fiquei com isso na cabeça, falei, não posso deixar de perguntar isso para ele. O momento político é propício a isso, porque nós temos um momento político sendo debatido nos Estados Unidos, em nível mundial. É bom lembrar que a gente tem na Europa algumas mudanças significativas, né? O retorno à direita em muitos dos países, em algumas situações até a possibilidade da extrema-direita, no caso da Áustria, acabou não ganhando. A saída da União Europeia, do Reino Unido da União Europeia, a própria eleição do Trump, a queda
né, da dita esquerda no Brasil. Quer dizer, são fatores que sim, podem cair, não tenha dúvida. A grande questão aí é um debate que o Trump tem evitado o tempo todo e brincado muito com a imprensa, isto é, verdade. o nível de participação popular. O nível de participação popular, no caso da eleição americana, tem caído. É bom lembrar disso. Né? No caso do Brasil, abstenção muito grande. Né? A Rússia vive também um momento de paradoxo muito grande. Afinal de contas, o Putin é presidente, primeiro-ministro, presidente, governante, desde 99. Né? Quer dizer, você imaginar que nós estamos passando por processos democráticos, a construção e amadurecimento de processos democráticos, Mauro. Desde que, deixemos claro, a Revolução Francesa trouxe um novo conceito político ao mundo e que nós estamos retroagindo. Essa aqui é a grande realidade. Tá? Então, sim, pode sim. A gente sempre debate questões como essas. Mas, por favor, conclua aí a tua análise, porque eu te interrompi. Me desculpe. Enfim, a grande questão da participação, especificamente, das pessoas e desse nível de fragmentação que as cidades propõem, tem vários aspectos. Né? Vamos começar aqui trazendo o primeiro. As cidades não são feitas para as pessoas. Né? As cidades foram sendo modificadas ao longo do processo histórico, elas passaram a ser feitas para automóveis e, obviamente, que isso fez com que você tivesse uma divisão centro-periferia muito grande. Essa é uma primeira grande questão já a ser analisada. Isso se reflete na própria fragilidade dos laços humanos. Né? Afinal de contas, não há sentimento de pertencimento, aquilo que o grande Zygmunt Bauman, sociólogo polonês, traz. Quer dizer, a relação de pertencimento ela é muito menor. Se a relação de pertencimento ela é menor, causa insegurança. Se causa insegurança, causa medo. A violência tem relação direta com isso. Quer dizer, são fatores que a sociologia, a filosofia explica para a gente ter hoje tanto distanciamento social. Né? Esse distanciamento social é, óbvio, fruto de um processo de fragmentação. A fragmentação que a cidade não possui. Quer dizer, não há humanização, não é relação de pertencimento. Se as pessoas, então, estão divididas em pobres e ricos, em aqueles que possuem o carro, que não possuem, quer dizer, se as cidades não são feitas para que as pessoas possam, outro termo baumaniano, se regozijarem, tá? Fica muito difícil que você possa ter, então, relações que permitam uma maior solidariedade. Sem solidariedade, a gente tem o medo, tem a insegurança e tudo isso que tem se provocado. Então, assim, pensar uma temática como essa, afastada da sociologia, da filosofia, afastada de um pensador como Zygmunt Bauman, por exemplo, que é um grande pensador das relações, que ele nem gosta de chamar de pós-moderna, né, das relações líquidas, fica muito difícil. Daí, então, a intenção de nós trazermos aqui aos nossos telespectadores essa ideia, que é a ideia de apresentar a vocês temáticas abstratas, mas, obviamente, que asseguradas pelos pensadores para que as pessoas possam escrever. Que maravilha. Professor, muito obrigado pela presença. Seja bem-vindo mais uma vez. E a gente está sempre acompanhando e em casa é um sucesso sempre a sua participação. Boa semana e bom retorno ao trabalho. Agradeço profundamente. Confessar que estava com muita saudade desse ambiente, como falei para vocês, já faço parte há 3 anos. E agradecer mais uma vez a presença aqui de vocês que me recebem tão bem. A gente agradece demais. Muito obrigado, professor. Gente, traz para cá, por favor, Márcio, a imagem, porque eu quero falar uma coisa para você que está acompanhando o TVMA News na manhã desta terça-feira. O professor Luiz André dá essa aula para nós sempre às terças-feiras e ele vai continuar com esse trabalho. Então, se você aí em casa, que acompanha o TVMA News, tem uma dúvida, quer sugerir uma pauta, fique à vontade que aí a gente divide com ele e eu tenho certeza que ele vai atender prontamente. Mas hoje o tempo está nublado e é hora de chamar a nossa querida Polani Santos, trazendo a previsão do tempo. Polani, bom dia. Muito bom dia. Tá com frio, é? Bastante. Sempre que você vem eu peço para desligar, mas hoje foi tão rápido que não deu tempo. E aí, tá, como diria a minha mãe, tá meio lusco-fusco. Lembra dessa expressão? Lusco-fusco. Tá estranho. Não conheço, que a gente diz nublado mesmo. Não é do teu tempo, não é do teu tempo. A gente diz nublado mesmo. Então, olha, Mauro, é isso mesmo, né? Hoje o dia vai continuar assim instável na região do litoral, na região da Zona da Mata e também na região do Baixo São Francisco. A gente vai ter esse tempo realmente nebuloso, como a gente pode ver aqui nessas imagens de satélites cedidas pela SEMAR. Olha só, tá vendo essa manchinha alaranjada aqui no norte do nosso estado? Sim. Significa que nessa manhã realmente a gente vai ter chuva lá naquela região que deve se dissipar ao longo do dia. Agora a gente percebe também na região do estado de Paraíba e Rio Grande do Norte que a chuva lá realmente está pesada, então o pessoal deve sofrer um pouquinho aí
nesses dias por conta das chuvas. E aqui a gente vai ter esse período em todo o estado realmente assim. A gente vai ter o chove, depois faz um pouquinho de sol, estia, intercalando sempre aí com chuvas passageiras e período de tempo seco, Mauro. Inclusive, a gente tem aí algumas imagens de que aconteceu na BR, na L210. Eu gostaria que a gente pudesse ver aí. Houve um deslizamento de terra na Serra do Moro, lá em Palmeira dos Índios, exatamente na estrada que liga Palmeira dos Índios a Quebrangolo. Isso foi na noite de hoje, mas a via ainda permanece interditada. E aí a meia pista, né, só está liberada a meia pista. São as imagens, inclusive, feitas pelo prefeito de Palmeira dos Índios, que enviou para a gente muitas pedras, né? Exatamente, muitas pedras nessa Serra do Muro, lá em Palmeira dos Índios, e aí fica o alerta. Esse deslizamento aconteceu durante a noite, né? E aí não teve vítima, graças a Deus, mas a região ainda, o solo permanece encharcado, é uma região com muitas pedras, então se tem algum vento, balança a árvore, pode ser que caia outras pedras grandes também, e aí fica o alerta para o pessoal aí, inclusive o próprio prefeito pede para interditar essa via para evitar que acidentes graves aconteçam. E o que chamou a atenção, né, Polônia, quanta pedra desceu, Muito, né? Exatamente. Coincidentemente, eu estive nesse lugar aí que você nos traz agora, com o Flávio Santos, o nosso repórter cinematográfico, e nós subimos lá, muita pedra, realmente, eu até pensei isso, mas nunca imaginei que fosse acontecer dessa maneira. Pois realmente. E aí a gente permanece então com as temperaturas amenas, né? Tá subindo um pouquinho, mas ainda faz um pouquinho de frio para quem não está acostumado. E aqui no estúdio está fazendo frio, né? Aqui no estúdio está bastante. Olha, aqui no litoral a gente vai ter a mínima de 22 graus e a máxima de 27. E no sertão, que vem registrando uma temperatura realmente mais fria ultimamente, né? A gente teve aí a mínima durante a madrugada de 19 graus e chega também a 27 graus. Então vai esquentar um pouquinho, ainda bem. Maravilha. Polane Santos, sempre com as notícias do tempo e muito mais pra gente. Polane, muito obrigado pela sua participação. Te espero amanhã e prometo que vou desligar o aparelho de ar-condicionado, que a Polane fica morrendo de frio. Eu não fico, porque eu tô com o meu paletó aqui, eu fico mais protegido, mas ela não, né? Então a gente tem que desligar. Gente, hoje é terça-feira, é dia que sai o fascículo da obra 200 anos na Gazeta de Alagoas, e trazendo o fascículo e muito mais informação do esporte, chega aqui Alexandre Lino. Lino, muito bom dia. Eu ainda não vi o de hoje, deixa eu aproveitar. Hoje é mais um da história, né? Isso, muito Terra legal. dos Marechais. Terra dos Marechais. Olha aí, gente, saindo encartado na Gazeta de Alagoas desta terça-feira. Muito legal. Lino, e aí, hein? Hoje tem rodada cheia da Série B, é? Hoje tem rodada cheia da Série B. Antes que a gente comece a falar da Série B... Pois não. Vamos começar falando da Série C. Ontem nós tivemos o encerramento da rodada da Série C, jogo que interessava a todo mundo, inclusive a torcida do Agreste, a torcida do Asa. Muita gente ontem viajou de Arapiraca, foi até Aracaju para assistir o Asa enfrentando Confiança, o Proletário Azul, o time sergipano, muito famoso, um pouco decadente nos últimos anos, mas bem verdade, o Asa poderia ontem ter saído de Aracaju com uma grande vitória, uma esperada vitória. No entanto, o Asa, que começou perdendo, mas dominou o jogo no segundo tempo inteiro, com 2 bolas na trave, conseguiu o empate com um gol de Julian. No entanto, o mesmo Julian, que foi herói, terminou sendo vilão. Perdeu o pênalti, um pênalti no final do jogo. E aí, Asa 1, Confiança 1, um pontinho para casa, um pontinho que ficou com um pouquinho, aquele gostinho amargo, a esperança de que poderia ter sido muito mais. Acho que a torcida do Asa, que viajou, voltou meio na bronca ontem, Mauro, porque não era o que estava sendo esperado. E esperado hoje é o jogo que a gente vai ver agora na tela aqui, o jogo do CRB com o Figueirense. Hoje eu vim de vermelho aí para fazer a festa da torcida regatiana, já começar, né? A torcida está muito animada, espera-se um bom jogo, espera-se um bom resultado, até mesmo porque o CRB vem emplacando bons resultados na Série B. Vem numa sequência boa desde a chegada do técnico Dado Cavalcante. Hoje a expectativa é de um bom público, ainda não de casa cheia, mas de um bom público. Com a rodada completa na Série B, o CRB tentará se manter na primeira parte da tabela. Dependendo de uma combinação de resultados, ele chega bem perto do G4, o sonho da torcida regatiana, aquele sonho de ir para a Série A. Então, hoje à noite, às 9h30, no Trapichão, teremos CRB e Figueirense para
abrilhantar, como diriam os mais antigos, esse jogo em casa do CRB, tentando sim manter essa boa fase, um dia desse, né? O CRB estava ali meio morto e hoje ele já deixou o oxigênio, já não respira mais nos aparelhos e briga lá na frente, tentando, Mauro, as primeiras colocações e quem sabe um bom resultado. Maravilha. Lino, hoje então, 9h30 da noite, CRB e Figueirense, a gente já está encerrando o programa desta terça-feira, como passa rápido, né? Hoje foi muita coisa, muita informação. Mas obrigado pela companhia e hoje eu vou pedir para o nosso querido Alexandre Lino encerrar o programa. Fiquem com Deus, a gente volta amanhã com mais uma edição do TV Manaus. Com você, Lino. O que eu mais gosto de falar é sobe a letrinha. Sobe a letrinha. Vamos lá. Valeu.